Tem você essa câmera aqui, tá? Direto. Eu falo olhando pra ela. 3, 2, concentra aí. Permitir. Tupan City Entrevista, isso mesmo. Estamos de volta com o nosso quadro de entrevistas aqui, direto do estúdio do portal Tupan City. E hoje começando esse nosso quadro com um tema de muita relevância. Escola Cívico-Militar, que vai passar a ser na Escola Índia Vanuíri a partir do mês que vem, tá chegando aí. E hoje a gente vai tirar todas as dúvidas, responder questionamentos que já nos foram feitos, acredito que para o nosso entrevistado também. E a gente vai, então, esclarecer tudo, como vai funcionar essa novidade aqui na nossa cidade. Então, se você quiser saber, acompanhe essa nossa entrevista, compartilhe essa live, chame mais pessoas também interessadas em assistir e saber mais sobre esse tema. E hoje nosso convidado é João Luiz, diretor da Escola Índia Vanuíri. Professor, boa tarde. Boa tarde, Bruna. Boa tarde a todos os telespectadores do Tupan City. Isso aí, estou aqui para responder a qualquer questionamento, para esclarecer todos os pontos necessários para a nossa cidade ficar bem nutrida de informações. Isso aí, é um prazer recebê-lo aqui já o primeiro Certeza. entrevistado aqui do nosso Obrigado. quadro. Professor, vamos lá então do princípio, né? Essa transformação da Escola Índia Vanuíri em uma escola cívico-militar não foi do nada e de repente, ou então contra a vontade, né, dos pais e dos alunos. Como é que foi esse processo de audiências públicas, de ouvir realmente a comunidade? Bem, tudo começou com a proposta do governo do estado, né, apresentada a algumas escolas, né, no ano passado. Por alguns motivos, de pessoas ou grupos que discordavam, teve todo um processo jurídico até que se liberou a consulta pública neste ano. Bem, então foram 300 escolas selecionadas com assim características de necessidade de mais disciplina. Bem, e destas 100 seriam selecionadas 100 escolas com a maior votação, com as maiores votações, tá? E nesse sentido, ficou lá. Bom, a direção da escola concorda em abrir a consulta pública. Eu pensei, é lógico, né? Porque quem vai decidir são os pais, a escola para as famílias dos nossos estudantes. E eu concordei e aí saiu a consulta pública. Tá bom? A consulta pública foi feita por CPF, foi tudo bem assim transparente, viu, Bruna? As pessoas puderam votar no site da Secretaria Escolar Digital se queriam ou não o modelo cívico-militar. No entanto, antes de abrir a consulta, o que nós fizemos na escola? Nós promovemos uma reunião. Nessa reunião nós convidamos os pais dos alunos, né, da Escola Índia Vanuíri, através da internet, nas nossas redes sociais, através de recados na sala de aula, ou bilhetinhos para as crianças menores, né? E aí os pais compareceram em peso, muitos puderam ali expressar suas opiniões. Eu peguei os slides do programa que o Estado disponibilizou, mostrando, por exemplo, os índices, né? 30% de fila de espera. Quer dizer, é muito procurado. Quando começa para valer, começa de verdade e a comunidade acredita que é muito bom, porque está dando uma média assim, nacional de 30% de fila de espera para entrar na escola. É. Os 30% é um número relevante. Diminuição de casos de violência, de bullying, assim, a quase zero, sabe? E melhoria da aprendizagem. Os alunos hoje, no ano passado, por exemplo, nós tivemos muitos alunos que foram para a Unesp, aqui de Tupã, tivemos muitos alunos que foram para a FACAT, para a FADAP, para as faculdades do município. Tivemos uma aluna que foi para a USP também. E eu acredito que o programa vai potencializar o ingresso das universidades, porque vai possibilitar uma melhor assim implantação mesmo do lado pedagógico, não é só do lado disciplinar. Os alunos vão ter um ambiente mais saudável para a aprendizagem.
as professoras, os professores vão ter um ambiente mais saudável para o ensino. Então, o ensino e a aprendizagem serão potencializados. Essa daí é uma estatística também muito positiva que melhora bastante o rendimento, tá Muito bem? bacana. Professor, e a partir então disso, como será a configuração ali de disciplinas que serão estudadas? A gente sabe que a rede estadual tem ali um contexto de aprendizagem, né? Seguido pelas escolas e tudo Sim. mais. Isso vai mudar? Como que vai funcionar a partir da implantação? Então, boa pergunta, excelente pergunta, porque vejam bem, como que acontece qual que é o cronograma? O cronograma das disciplinas de uma escola é controlado, é regido por determinações do governo, tá bem? Só que essas determinações, elas vêm também do MEC. Então, primeiro do Ministério da Educação e Cultura, aí passa para o Estado tem que organizar o seu sistema de acordo com as determinações federais, Sim. porque nós estamos num país, uma federação que tudo tem que ser interligado. E aí o que que ocorre? O cronograma ocorre assim: temos o primeiro bimestre, segundo, terceiro, quarto bimestre, 4 bimestres durante o ano, distribuídos em 2 semestres, né? 100 dias letivos no primeiro semestre, 100 dias letivos no segundo semestre. E nessa disposição ocorrem as aprendizagens Certo. dos alunos. E os professores têm cronogramas para trabalhar, né? Dá cerca aí de 14 aulas por bimestre, tá bem? Dependendo da disciplina, né? Por volta de 14 aulas por bimestre. E aí os alunos vão aprendendo. Só que isso vai mudar na escola cívico-militar? Não, não vai mudar, porque o Ministério da Educação, com a determinação do que é o ensino médio, do que é uma educação assim de anos finais, o que que é ensino também anos iniciais, que não é o nosso caso, né? Tem tudo definido. Então isso não muda, né? Não tem força maior do que a Constituição, entende? Então o que vai acontecer? A educação vai permanecer a mesma em termos formais, mas na prática nós vamos trabalhar muito para que tenhamos um resultado bem melhor devido às condições disciplinares da escola. Então, a pedagogia não muda. O que vai mudar tem um detalhe, né? Uhum. Que é o seguinte: neste ano não, mas no ano que vem, para 2026, o governo está prevendo ali uma disciplina de civismo. A disciplina de civismo, porque afinal seremos, né, uma escola cívico-militar. Sim. E essa disciplina de civismo será lecionada por um militar. Bacana. E aí, então, os professores permanecem, o ensino continua seguindo essas diretrizes, Sim, sim. normalmente segue, as disciplinas tradicionais, matemática, ciência, geografia, Sim, tudo claro, tradicionalmente. claro. Hoje, como que funciona, né? Bom, nós temos as disciplinas que nós conhecemos por serem tradicionais, né? Que é a base que é comum, né? A todos os alunos da educação básica, né? Certo. Então, é uma formação geral básica. Isso daí já acontece. Temos o novo ensino médio, né? No Brasil, isso, tá? Que é aquela formação para o trabalho, para a sociabilidade. Então, nós temos, por exemplo, a disciplina de projeto de vida, educação financeira, temos disciplinas para colocar o aluno mais na atualidade. Certo. Então, temos também as disciplinas que são além da formação geral básica, Bacana. no novo ensino médio. Isso permanece tudo como está. É isso. E outra coisa também que é uma pergunta, uma dúvida, né, a respeito das vestimentas. Quando a gente fala da escola cívico-militar, a gente vê, né, fotos dos trajes Sim. todos padronizados. Isso também vai acontecer? É assim que funciona? Sim. Qual que é a ideia de uniforme? Usar um uniforme, não é mesmo? Hoje, nós não utilizamos o uniforme obrigatoriamente. Os alunos não têm obrigação. Nós temos a disponibilidade de uniforme, que Uhum. inclusive há 2 anos reformamos todo o logo e tudo mais, ficou tudo muito bonito, né? E a gente disponibilizou o uniforme. Só que nós não temos a obrigatoriedade. Na escola cívico-militar tem obrigatoriedade de uniforme. Qual que é a ideia para existir uma obrigatoriedade dessa natureza? A fundamentação, Bruno, é a seguinte: é, criar um espírito de coletividade. Certo. Porque não é a escola cívico-militar uma escola que forma a pessoa egoísta. É para formar a pessoa, o civismo.
né, na pessoa humana. Pensando no coletivo. Exatamente. Então, o uniforme vai ser para dar um corpo coletivo. Sem, contudo, como o nosso orientador, né, de São Paulo nos explicou, numa live, ainda teremos uma formação presencial em São Paulo em agosto, tá? Mas, por enquanto, o que ele nos explicou? Que nós vamos formar uma consciência coletiva, sabermos que nós estamos num país, que nós temos que trabalhar por este país, e que trabalhar por este país, que é o Brasil, é trabalhar por nós mesmos. Nós não vamos encontrar um país melhor em outro lugar do mundo. Não vamos nos sentir pertencentes tanto quanto aqui no Brasil, em outro lugar do mundo, né? Então, esse espírito de coletividade é necessário para o adolescente e também para a criança que é pré-adolescente ali da nossa escola. O uniforme é para isso. Só que também respeitaremos as individualidades. Surgiram questões. Bom, o que vai acontecer se a pessoa tiver um cabelo chamado Black Power? A pessoa terá o cabelo Black Power, porque é uma questão de identidade, uma questão de respeito que a escola tem que ter para com aquele estudante ou aquela estudante. O que vai acontecer se a pessoa fizer uso da saia evangélica? A pessoa vai usar a saia evangélica, porque é uma questão de identidade, da cultura dela, da religiosidade dela. Então, ao mesmo tempo que nós vamos formar um espírito de coletividade, porque isso é necessário para a pessoa para o aluno, né, para o jovem se sentir um brasileiro, ver que é aqui que ele tem que lutar, né, por aqui que ele tem que lutar, também vamos respeitar as individualidades, as características de cada um. O respeito será de todos os lados, da coletividade para a coletividade e também da individualidade. E os adornos, professor? Piercing? Então, Essa questão agora a gente sabe que os jovens eles precisam de uma autorização, sim, os adolescentes sim. precisam de autorização de um responsável, de um adulto, mas de repente, né, essa autorização concedida, é possível outros adornos também, pulseiras, brincos, Sim, isso é muito importante dizer. Porque o que que acontece? Eu ando com o meu relógio. Eu gosto do meu relógio. Eu vou ter que tirar o meu relógio? Eu tenho uma correntinha de ouro, de prata, de qualquer material. Eu vou ter que tirar minha correntinha, né? A princípio, isso daí funciona da seguinte maneira. Se a menina ou o menino querem usar um brinco, vão ter que usar um brinco justo à orelha, né? No caso da menina, e do menino não vai usar um brinco, porque não é permitido. Mas um brinco, por exemplo, uma argola grande, já vai atrapalhar nas atividades de educação física, por exemplo. Então a escola é bem certinha, tá? Não dá para jogar um vôlei com um brinco batendo no rosto, às vezes vem até o nariz, por exemplo. Então foi isso que nos foi explicado, né? Então, agora piercing no rosto e alargador, pelo regimento já, que eu tenho à disposição, né? Quem quiser pode ir até a escola que eu mostro, não são permitidos em nenhum dos casos, nem no caso da menina, nem no caso do menino. Tá bem? Agora, eles nos orientaram em São Paulo a sermos bastante assim, como diz, termos bastante bom senso e explicarmos esse bom senso todo que nós temos que ter para as famílias. Por exemplo, vou jogar um vôlei, tem uma corrente pulando, eu não posso jogar com aquilo, né? Então, esses limites é que serão dados para os alunos, para eles perceberem que não pode tudo a todo momento. Há momentos que pode, outros não. Uhum. Essa é a ideia. Perfeito. Professor, diante dessas exigências, digamos assim, dessas normas a serem seguidas, como foi a aceitação tanto para os alunos quanto para os pais? A gente sabe que, como eu disse no início, né, a escola não foi uma imposição, foi um consenso, todo mundo conversou. Sim. Diante disso, houve pedidos para sair da escola? Como que foi essa Com a transição? aceitação, né, Bruno, você está dizendo, né? Ó, a aceitação está sendo da seguinte maneira, eu estou vivenciando isso agora, né? E eu posso dizer da minha experiência, o que eu tenho percebido, tá bom? No começo, muitos, mas muitos alunos abominaram a ideia. Não, mas como que é? Tem que formar fila, mas não formar fila, minha calça jeans, a questão do piercing, cabelo, né? E esse tipo de coisa. E depois também as disciplinas, eu vou perder alguma coisa? Eu vou conseguir entrar na universidade? Né? Tem muitos alunos aplicados à Escola Índia Vanderbilt, muitas alunas e alunos que querem, que no ano passado já foram para a universidade, né?
Teremos agora, no final do ano, a prova o Paulista Seriado, que vai possibilitar o aluno entrar numa das 15.000 vagas disponíveis para estes alunos, para este público. Então, várias questões surgiram. Com o tempo, eu fui participando de lives. Como eu disse, em agosto teremos uma formação presencial, o programa já vai estar ocorrendo, né? Então, ao mesmo tempo que a gente está experienciando, nós estamos também aprendendo. E o que ocorre, né, pessoal? Ocorre o seguinte, que na prática, depois de um mês, mais ou menos, que foi aceito o programa pela comunidade, houveram, né, muitos pais que disseram, eu quero, mesmo o aluno não querendo naquele momento, que agora esses alunos já estão vendo com melhores olhos, né? Eu posso te citar um exemplo. Hoje, né, duas meninas, na hora do intervalo, que eu estava acompanhando, vendo o movimento no intervalo na escola, e me perguntaram, quando que começa? A gente está muito ansioso para que comece, né? As percepções vão mudando, o encantamento vai surgindo, porque nem o ser humano consegue ficar num lugar barulhento por muito tempo. Nem o ser humano consegue ficar num lugar desorganizado por muito tempo, né? Então, como a proposta é organizar, a proposta é acolher a diversidade, inclusive os alunos da educação especial serão muito bem acolhidos, estão muito entusiasmados mesmo. Tem alunos assim dizendo que sempre quiseram ser militares também, né? E nesses aí desde o começo já abraçaram a ideia. E tem todo tipo de aluno. Só que no geral estou percebendo uma maior aceitação. O encantamento está surgindo. Depois que começar o programa, que eles perceberem que os policiais que vão atuar na nossa escola serão 3 selecionados ainda, vai abrir inscrição, né? Quando eles perceberem que eles vão ter uma abordagem assim, acolhedora, respeitadora, não violenta, sem armamento nenhum, Certo. só com diálogo, com argumento, dizendo que você vai ter mais saúde física e mental num ambiente mais controlado, mais organizado. Você vai ter mais limites, pode controlar até o sono. Por exemplo, uma ação destas que nós sofremos. Tem muitos alunos que ficam no celular até tarde, não conseguem estudar no outro dia. Então, nossa esperança é esta, né? E o meu encantamento também está aumentando, né? No começo eu tinha muitas dúvidas, e agora, conforme elas foram sendo sanadas, eu fui tendo mais assim, fui apreciando mais o programa também. Eu já gostava, mas agora estou gostando mais ainda. Muito bacana. Então serão 3 policiais atuando ali dentro para ajudar também. Qual seria mais ou menos a função deles ali? Como que funcionaria isso? Questão, né? Aproveitando, vamos elucidar aqui. Cheguei na escola. O que vai mudar a partir do momento que eu piso ali na escola em termos práticos, de disciplina, Sim, sim. enfim? O trabalho deles será voltado para o âmbito disciplinar cívico, né? Então, vai ser assim, 10 para 7 vai ter que chegar para a escola, de manhã, Aham. né? Porque a aula começa às 7, tem que chegar antes. Atualmente o horário é esse, ou É às 7. 7. Só que atualmente nós temos uma tolerância de 5 minutos. Entendi. Não vai haver tolerância, vai ter que chegar 10 para 7. Certo. Entende? Uhum. Vai ter que fazer a formatura. A formatura no âmbito militar é nada mais nada menos que uma fila organizada. Certo. E aí tem lá os trâmites que eu ainda não sei, vou passar pela formação, né? Mas vai ter dizeres militares, vai ter alguma discussão talvez, né? Aquele âmbito ali. Aí depois vai fila por fila, de sala por sala, para suas Da sua salas. sala. Eles vão chegar lá, entrar na sala, se sentar, se ajeitar, se arrumar. Dando sinal, as professoras e os professores vão para a sala de aula. Uhum. E aí o que vai acontecer, pessoal? Eles vão receber a professora e o professor, mostrando que a professora e o professor são pessoas importantes ali. Porque se nós não valorizarmos a nós que somos professores, as professoras não forem valorizadas, eu não sei que rumo que a sociedade vai tomar, né? Não como autoridades propriamente, mas como pessoas respeitáveis, que nem acontece, por exemplo, no Japão, né, que o imperador se curva frente a um professor. Nós queremos essa respeitabilidade, né? E depois eles terão as aulas, tudo controlado.
tem a hora do intervalo, tem a hora de voltar do intervalo, tá bem? Em alguns dias da semana, haverá um cronograma, né? Uhum. Alguns dias da semana serão assim voltados para uma atividade um pouco mais específica, os horários eu não sei ainda, Uhum. isso daí é uma coisa que eu ainda vou me apropriar nas formações O constantes. período é integral ou é meio período? É o regular, Regular. regular. Certo. Regular que é das 7 de manhã, das 7 da manhã, meio-dia e 20. Tá, certo. E à tarde, meio-dia e 30 até as 10 para 6. Tá bom? Uhum. E serão esses períodos, tá? E, como se diz? Bom, e aí teremos alguns dias da semana dedicados ao hasteamento de bandeira, a cantar o hino nacional, né? Formaremos times, né? Não sei se vai ter fanfarra ainda, se tiver um financiamento para isso, teremos também uma fanfarra. Nós vamos fazer bonito, tá? Por quê? Porque a ideia é fazer a escola na sua plenitude, acontecer tudo o que precisa acontecer de forma correta. Muito bacana a gente desmistificar, tirar nossas dúvidas. Eu estou aprendendo aqui com o professor, sabendo mais, conhecendo a respeito da escola cívico-militar. Então, a partir do mês de julho, né, professor, vai ter o período de férias dos alunos, então, retornando, eles já estarão inseridos na realidade da escola cívico-militar, é isso? Sim. O princípio, né? O princípio do programa vai ocorrer assim. Está lá na legislação, já saiu, né? Uma legislação que diz, dia 28/7, começa o programa Escola Índia Vanuíra e nas outras 100, 99, né? Somos 100, Aham. 100, 99 escolas selecionadas para este momento. E aí o que ocorrerá? Ocorrerá a medição dos alunos, Certo. haverá uma equipe específica para medir o uniforme, haverá também um período ali para licitação de uniforme. Que Prim- serão fornecidos, né, pelo Estado. Isso, primeiramente o Estado fornecerá 2 camisetas, são camisetas brancas com símbolo da ESIM, né, que é a Escola Cívico-Militar, 2 camisetas, 2 mudas, né, 2 calças, que são no modelo assim de calça de esportiva, né, calça esportiva, Certo. e um abrigo, uma blusa. Tá? Depois haverá a extensão do uniforme, ou seja, em alguns momentos, os alunos terão que usar, em alguns eventos cívicos, em alguns momentos do mês, terão que usar um uniforme um pouco mais rebuscado, né? Por exemplo, uma camisa que é de botão, uma boina, né? Terá também mais para frente um short, né? Provavelmente 2 mudas estão trabalhando, tá bom? E esses alunos aí vão ter esse uniforme disponibilizado pela Secretaria de Estado de Educação, com cerca de 20% a mais de uniformes para deixar estocado na escola para mudanças, necessidades. Professora, a gente também vai poder ver, de repente, trazendo agora mais para a questão popular ou social, a atuação da escola cívico-militar junto ao povo, em ações sociais, o professor falando dos uniformes, né? Eu até imagino, de repente, no desfile de aniversário da cidade, os alunos também com esse uniforme. A gente pode esperar essa proximidade com a sociedade, ações sociais também na escola? Olha, Bruna, quando houver um desfile, e eu já estou ansioso, não sei quando vai ter, quando houver, nós queremos fazer bonito, tá? Nós queremos fazer bonito. De repente, já com a fanfarra, Quem se houver a sabe, quem sabe, possibilidade. isso. Tudo vai depender do tempo, do que for disponibilizado para a gente, tá? Mas a ideia é mostrar, sim, mostrar a beleza de um programa diferenciado para toda a cidade, né? Para encher os olhos e falar, não, esse é um bom caminho, não é um caminho da violência, não é um caminho do mal, é um caminho do bem, um caminho de amor à pátria, tá bom? Muito bacana. Porque a pátria é o que nós temos aqui. Nós temos é o nosso Brasil, né? Então, pessoal, o que vai acontecer? Teremos essa demonstração, queremos fazer bonito, já de primeira. Se não conseguirmos, na segunda conseguiremos, Aos né? Vamos poucos, a gente vai insistindo. se aperfeiçoando, né, Eu professor? tenho essa ansiedade Aham. mesmo de saber como vai ser, eu quero fazer o melhor. E programas sociais, com certeza. A nossa escola hoje já tem programas sociais, na verdade, porque nós temos 2 cursos técnicos que estão cujos alunos estão na terceira série do ensino médio. Aham. E temos também esses mesmos 2, que é vendas e agronegócio, também na segunda série do ensino médio. Só que na segunda série do ensino médio também temos administração. 3 cursos na segunda série e 2 que foram abertos ano passado, a terceira.
Estamos aí chegando a 11 estagiários, que é o programa BEM, né, que é bolsa para alunos do ensino médio, em que o Estado ajuda, dá uma ajuda de custo para a empresa poder contratar o serviço de um aluno. Conseguimos sucesso nisso já, com os cursos de administração e agronegócio. Vamos nos apropriar de mais vagas. Nós queremos projetar os alunos para o trabalho, tá bom? Pelo menos para ter uma experiência. Aí o aluno vai poder saber, eu quero essa profissão, eu não quero. Mas vamos dar a oportunidade, né? Tem muitos pais felizes porque seus filhos estão fazendo estágio já. Imagino. Esse é um lado interessante, né? Temos o nosso laboratório. Quando eu digo laboratório, parece que é uma coisa gigantesca, mas é um espaço de terra ali da Escola Índia que nós plantamos milho, frutas, algumas coisas, produção. Nós mostramos um tipo de produção, né, para os alunos, que é produção agrícola. Essa produção nós doamos para o Lar Santo Antônio, né? Doamos muita salsinha para elas usarem numa festa de cachorro-quente que elas fariam, que as freiras fariam. E vamos doar sempre para qualquer instituição que seja assim acolhedora dos mais necessitados. Teremos também uma preocupação em aproximar os alunos, porque hoje a gente fala muito assim, de universidade. Ah, tem visita para a Unesp, tem visita para as universidades e tudo mais, né? É, muito bom, ótimo. Mas nós queremos ampliar, porque tem aluno que vai poder conhecer melhor como funciona a Polícia Militar, o sistema de ingresso à Polícia Militar. Queremos convidar o pessoal da Polícia Civil também e da Polícia Federal. Vamos convidar também do Exército, da Marinha e da Aeronáutica para fazerem palestras, mostrarem o caminho das pedras para os nossos alunos, para que aqueles que queiram seguirem uma carreira militar. Esse é um projeto social muito vigoroso que a gente bolou ali na nossa escola, que eu não vi em lugar nenhum isso daí, né? Muito bom. Aproximar os alunos destas forças tão importantes no nosso país, para que eles tenham uma noção, para que eles saibam totalmente ao pé da letra como entra, como é o ingresso nestas forças. Então a gente procura expandir para o mundo do trabalho os nossos alunos, para a caridade também vamos expandir os nossos alunos e para outras coisas que venhamos a pensar no futuro. É claro, estamos sempre abertos a novidades. Uma novidade, uma grande novidade, foi a implantação desses cursos, agronegócio e Foi venda, mesmo. em nível, quero dizer, técnico, Aham. que isso aí é uma novidade total. E vejam bem, quanto agronegócio tem na nossa região? E Bastante. vendas, pessoal? Tupã Vendas é um polo é muito o forte. coração do comércio, é o coração da economia, vender, né? Isso é muito social. Que bacana, professor. Muito bom ver o professor falando com tanto brilho nos olhos, com tanto entusiasmo, né, dessas conquistas da escola até o momento e também das futuras conquistas. Professor, tenho Sim, certeza que é um projeto que já deu certo, a escola militar, tá certo. né, com muita competência de vocês, de toda a equipe, e desejo muito sucesso. Muito obrigado, Bruna. Obrigado mesmo de coração. Obrigado por me convidar para vir até aqui, Eu que para agradeço. esclarecer. Tem muita gente com dúvida. Nós faremos em breve, né, uma nova reunião com os pais para definir exatamente o que acontecerá após as férias, tá bom? Faremos também no retorno das férias uma outra reunião. E aí as pessoas vão se acostumando com o programa, estão se encantando com o programa, né? O susto que alguém pode ter tido, alguma aluna, algum aluno, alguns pais, já está desaparecendo, porque é uma proposta assim, é positiva, sabe? E quem que não quer disciplina? Quem que não quer ver seus filhos uniformizados, tendo uma boa orientação, E né? depois de adultos, a gente percebe, né, que a disciplina é uma dos pontos fundamentais da nossa vida. Se a gente não tiver disciplina, a gente não consegue trabalhar, a gente não consegue servir a Exatamente. sociedade, né? Então, quanto antes a gente aprende, Verdade. O quanto a gente teria ajudado nossos pais lá atrás, se exatamente. nós Se a gente soubéssemos soubesse da importância a de importância da não disciplina, ficar fazendo algazarra, não se meter em a briga, não se meter em coordenação, confusão, não acreditar em quem não deve ser acreditado, exatamente. né? Quanta coisa a gente teria evitado de ruim, né? Podia ter deixado de lado. Com certeza, professor. Muito obrigada pelo papo. Obrigada também a você que acompanhou essa entrevista. Até o próximo Tupan City Entrevista. Professor, um prazer mais uma O vez prazer foi recebê-lo. meu, muito obrigado a todos os telespectadores, obrigado por assistirem até E agora. as portas estão
abertas aqui sempre que o professor Eu agradeço. precisar. Até o próximo Tupan City Entrevista, então.